Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui à nossa programação da semana, né, trazendo aqui debates, né, conversas de extrema importância aí para questões aí da sociedade, seja política, seja cultura, seja outros temas, né, relevantes, né? E como de praxe, né, o Mesa de Debates faz, além dos debates tradicionais do nosso canal, a gente dá espaço aqui para as bandas, né, músicas que tem, na verdade, acrescentar aí para nossa discussão. E a minha convidada de hoje é a Patrícia Moraes, né, que aceitou nosso convite para falar com a gente. Então, sem muita demora, tudo bem, Paty? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bom? E aí, galera, beleza? Tô meio nervosa aqui. Maravilha, então se apresente, fale um pouquinho aí de você primeiramente. Bom, meu nome é Patrícia, eu moro aqui em São José dos Campos. Estamos há, acho que, 16 anos com a Anóxica, mais ou menos isso. Amanhã a gente vai fazer nosso último show. Então, para já começar a falar isso, Patrícia, por que vocês vão terminar? Qual o motivo? Então, cada um tem um projeto diferente. Eu tive uma filhinha, então as minhas prioridades mudaram bastante. O som da Anóxica também não combina mais com o nosso estilo de vida hoje em dia, principalmente com o meu. Enfim, né? A gente tem outras prioridades agora, todo mundo tem outras prioridades. Mas assim, a gente não vai parar com a música, né? Nós somos amigos também, a gente está sempre junto e a gente acaba se envolvendo em outros projetos. Então, assim, vocês não vão deixar de ver a gente, só não vai mais existir a Anóxica, né? A Anóxica foi uma banda muito legal, uma banda que levou a gente para muitos lugares que a gente nem imaginava. E a gente aproveitou muito esses anos de Anóxica. Mas é um ciclo que se fecha, né? E a gente está super tranquilo com isso. A gente fez o que a gente queria fazer com a banda, a gente gravou as músicas que a gente queria, e tá tudo certo, assim, o legado fica para sempre, né? A música é eterna. Então, é só questão de não fazer mais show com a Anóxica e tudo, mas a gente está por aí, a gente está sempre junto e sempre na música também, sempre envolvido na música. E o último show é na Ocus Pocos, né? Ocus Pocos Café daqui de São José dos Campos. Isso. Praticamente a banda começou lá, né? Então vai terminar lá também. Muito legal, né? A Ocus Pocos aí fazendo, né, história como ela sabe fazer muito bem. E, Paty, né? Fala aí um pouco, né, do papel da mulher aí na cena na cena, né? Como que você vê essa discussão hoje? Cara, eu acho que hoje ainda é um pouco complicado, né? A mulher é vista como objeto ainda, né? Principalmente nas bandas de rock. É bem difícil ser mulher, né? No underground. É, mas tem bastante, cara, tem bastante mina foda, tem bastante mulher muito foda cantando na frente das bandas, e eu acho que está melhorando, sim, o respeito, pelo menos pelo que eu tenho visto, assim, eu tô meio fora, assim, da cena, faz tempo que eu não saio muito, mas hoje em dia eu vejo que a galera dá um pouco mais de valor, quem sabe, né? Aumenta o número de bandas com mulher na frente, né? Eu acho que deveria. Eu acho lindo, né? Mulher cantando
enfim, mas o machismo sempre existiu e sempre vai existir. É muito difícil você não ter isso. Mas a gente vai levando, né, como dá. Não, sim. E conta um pouquinho mais da história aí da Anexia, né? O nome da banda? Anóxica. Anoxia. Né? Então, Isso. conta um pouquinho aí da história, como surgiu, né? Qual que é o propósito aí da banda? Tá. A Anóxica surgiu, eu e o Matheus, né, que é o baterista e meu marido, a gente resolveu montar uma banda e aquelas coisas de banda, né? Procura guitarrista, procura baixista, procura todo mundo, aí monta a banda, monta o repertório e aí desfaz todo mundo e troca de integrante. Nesse vai e vem, aí a gente encontrou o Mário e o Bogos, que ficaram para sempre com a gente, né? E no começo a gente tocava só cover mesmo, de pop rock e tal. E aí depois a gente começou a fazer som próprio e deu super certo, assim, porque a galera começou a abraçar a ideia mesmo e a gente começou a tocar bastante, tocamos em vários festivais, a gente teve 2 CDs gravados, né? O primeiro foi um CD independente nosso, mas que teve um alcance bem legal, assim, teve só crítica boa, assim, a gente nunca recebeu uma crítica ruim. Não sei se isso é bom, né? Mas claro que é bom, mas estou falando, tem a sua parte ruim porque a gente nunca soube direito no que melhorar ou o que a galera esperava, não sei. Perfeito a gente não é, né? Mas, enfim, a gente sempre recebeu críticas boas e isso sempre deu um gás para a gente continuar. E aí o segundo CD veio pela gravadora, pela Blast Records, e saiu pela Sony Music. E também assim foi um processo bem diferente para a gente, né? A gente compor com um produtor de uma gravadora é um processo bem diferente também. O nosso som mudou um pouco, amaciou mais. Então a gente teve esse processo e depois, enfim, o tempo foi passando, a gente tocou bastante, a gente teve bastante visibilidade na mídia, abrimos shows de banda gringa, enfim, né? Fizemos bastante coisa com a Nóxica. E aí, depois de um tempo, acabou que foi meio que dispersando esse sentimento. Eu tive bebê, então agora as minhas atenções são praticamente voltadas para ela, sabe? Mas a gente continua na música e, enfim, a Nóxica nunca vai morrer. A Nóxica, na verdade, foi um projeto assim que eu sempre idealizei muito. Eu sempre quis ser ouvida, né? E as letras das músicas da Nóxica sempre falam sobre temas assim do cotidiano, né? De relacionamento abusivo, de depressão. Então a gente sempre quis com isso ajudar alguém, de repente que se identifique com a banda, que se identifique com a letra das músicas e tal. A gente sempre procurou fazer letras que não fossem clichês, letras bem pensadas. Então, né, as pessoas que ouvem podem de repente se identificar com a banda e é isso que a gente espera, né? Certo, sobre a questão aí da gravação dos CDs, né? Como que é o processo, né, para gravar um disco, né? O quanto que isso pode ser custoso aí para banda, né? Como que funciona? Tá, quando a gente gravou o primeiro CD, que foi independente, a gente fez as músicas, né? Então a gente fez várias músicas, dentre elas a gente escolheu qual nós julgávamos ser as melhores para colocar no CD. E independente, a gente foi para o estúdio e gravou. E foi assim que saiu. Já na gravadora,
eu acho que a gente fez música para tipo uns 2 CDs. E aí a gente mandava para o produtor e ele, não, essa não, faz outra. E aí a gente fazia tipo música a toque de caixa, era o baixista sempre mandava música pra gente, o que vocês acham dessa? Bora. Aí mandava o produtor, não, tá uma bosta. Sabe? E aí a gente era compor e mandar, compor e mandar, compor e mandar. Até que ele escolheu o repertório do CD, e aí a gente ensaiou bastante tudo e fomos para o estúdio gravar também. E aí o processo de gravação é bem diferente também do independente, né? A gente tem que ouvir certas... como que eu vou te falar? A gente tem que fazer as coisas conforme eles mandam, não, né? Eles... como é que eu falo isso? Conforme eles te orientam, né? Então, assim, a gente fica meio engessado, sabe, em gravadora. Mas é legal, é bem legal. E, enfim, a gente foi um feriado para São Paulo, gravamos o CD inteiro no feriado, praticamente, dormindo no chão lá no estúdio. E foi que foi, saiu. E aí agora a gente tem gravado algumas músicas, a gente gravou algumas músicas independentes também, singles, né? E estamos soltando aí para a galera no Spotify. Certo. E você cita aqui, né, o propósito da banda, né, de falar de músicas que tenham temas relevantes da sociedade, né? Nesse último período, qual que tem sido aí o papel aí né, dos músicos, artistas, né, das bandas de modo geral para falar sobre esses temas? Então, né, apesar de toda a banalização da música, das letras de música, de algumas pessoas que têm feito sucesso, tem uma galera que leva a sério, né, isso, que quer passar uma mensagem legal, né, para as pessoas. Então, principalmente numa época tão complicada que a gente viveu, né, Covid, um governo ridículo, totalmente sem escrúpulo. Eu acho que o papel do músico é esse, sabe? De repente, informar e, através da música, você demonstrar o seu sentimento de revolta, de mudança das coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que o papel do músico nesse cenário, em qualquer outro, é muito importante, porque através das músicas as pessoas se reconhecem, as pessoas, de repente, conseguem entender melhor o que está acontecendo se você passa aquilo através da sua música. Então, eu acho muito importante. Já que você falou de política, então vamos lá, né? Para uma pergunta mais polêmica, né? É... eu escuto aqui em São José, né? Tem muita gente legal, né? Para falar, para se conversar, né? Mas eu posso até ser, né? Digamos assim, cancelado, né? Por isso, mas dantes. É... Mas também tem muita gente fútil também aí pra conversar, né? E eu escuto, infelizmente, Paty, né? De muitas desse setor, desse lado ruim, né, da cena underground da cena daqui de São José, né? Gente falando que política e música não se misturam, né? Como que você vê esse tipo de abordagem? Cara, eu costumo falar que a política está em tudo, né? Como que você pode falar de música? Música é cultura, né? Um país ele precisa de cultura para sobreviver, ele precisa
de estudo, ele precisa de. Eu acredito que a educação é a base de tudo. De tudo. A educação é a resposta para tudo. Né? Então, e a música faz parte disso, faz parte da educação, faz parte da cultura de um país. Então, a política está em tudo, está no preço da sua música, no quanto você paga no estúdio, no quanto você recebe no barzinho, né? Tudo influencia. A nossa vida é influenciada pela política. Então, se é uma política. Posso falar palavrão aqui? Não sei. Ah, Se é uma depois que a gente gravou um programa aí com os participantes aí do canal, pode, mas não extrapola não. Se a gente tem um governo merda, né, como a gente teve, gente, sabe? Eu falo isso com propriedade, porque eu acredito que hoje em dia quem é a favor do governo que passou eu não consigo entender, sabe? Para mim é uma pessoa sem caráter, para mim é uma pessoa que não tem a menor visão de não tem nenhuma consciência de classe. Então, depois de tudo isso que a gente passou, você dizer que política não se mistura com música, sendo que foi tirado sei lá quantos milhões da cultura do Brasil, para quê? Para aprovar arma, para fazer um monte de coisa que não tinha porra nenhuma, nada a ver. Então, não tem como você falar que não tem política na música. Tem política em tudo. Tem política no pãozinho que você compra na padaria. Né? Então, a pessoa que fala uma coisa dessas, realmente eu acho que não está pensando direito. Certo. Falando aí na questão da cultura, né? Você citou aí bastante o governo aí que passou, né, e os seus ataques em relação à cultura, né? Por que essa ala aí mais direitosa, né, não gosta aí da cultura, né? Por quê? Qual que é a sua opinião? Como que você avalia? Cara, pessoas inteligentes, pessoas cultas, sabem os seus direitos, né? Sabem que merecem mais. Né? Por que o pobre não pode ter cultura? Porque ele vai saber que ele merece mais. E ele vai lutar por isso. Entendeu? Então, quanto menos cultura esse povo tiver, menos eles cobram, menos eles enchem o saco. E aí eu posso governar para quem realmente importa, que é quem tem dinheiro. Sim. E como que você vê aí a situação política do país hoje? Difícil, né? Eu acho que o Lula pegou uma bomba, cara. Pegou uma bomba mesmo. Eu, no lugar dele, não sei se me candidataria à presidência da República, porque eu tiro o chapéu, meu. O cara é muito corajoso. O cara pegou uma bomba mesmo. Mas, assim, o meu sentimento é de esperança, claro. Né? Eu votei nele e eu sempre simpatizei com a esquerda. Então, eu tenho esperança que as coisas vão melhorando e eu tenho a consciência de que não vai ser imediato, né? Porque, enfim, o Brasil está devendo muita grana, né? O governo deixou um rombo milionário, bilionário, sei lá, trilionário, enfim. E eu tenho a consciência que não vai ser de uma hora para outra e que a esquerda vai sofrer ataques da direita o tempo todo, né? Mas eu tenho esperança, cara. Eu tenho esperança. Eu acho que o Lula é um cara que ele é muito carismático. Ele conquista pela conversa. Eu tenho esperança que de repente ele consiga algumas coisas, né? Com a direita também. Então é esperança mesmo. Entendi. E Patrícia, né, falar um pouquinho aí, né, de São José dos Campos, né? São José, né, é uma cidade que costuma dar bastante oportunidades aí para as bandas ou não? O que falta aí
para São José, né? Quais são as qualidades e os defeitos aí da nossa cidade aí? Eu gosto muito de São José, sabe? Eu acho que é uma cidade privilegiada, né? A gente está perto de tudo, né? Está perto da praia, está perto de Campos, está perto de São Paulo, e, e eu gosto bastante daqui. É, eu tô meio por fora, assim, da cena, sabe? Underground. Eu sei que tem aumentado, né? Tem alguns lugares novos que estão abrindo espaço para as bandas e tal. Mas a Ocus sempre foi a casa do underground mesmo aqui, né? Tanto que a Ocus é conhecida no país inteiro, né? Então, realmente é o lugar que dá mais espaço para as bandas, né? Tem o Estúdio Devel também, que tem feito uns festivais bem legais, também underground. Então, eu acredito que agora está crescendo. Eu acredito que está crescendo agora. Vamos ver, né? Tomara, porque estava totalmente sem espaço. Mesmo antes da pandemia, né? Era só a Ocus que funcionava, tinha o lado B também, mas a galera sempre reclamava bastante, né? Que não tinha espaço. Mas aqui pela região que eu conheço a Ocus e o Estúdio Devel. Tem alguns outros lugares também, mas geralmente barzinho assim, é só cover, né? Muito acústico. Mas a gente está pertinho de São Paulo também, né? Então tem bastante coisa lá também. Pois é, concordo. E, né, seguindo aqui a nossa entrevista, né, Patrícia, falar aqui um pouquinho, né, da pandemia, né, como que foi aí para você passar por esse momento que, né, gostamos ou não, ainda não acabou, mas se amenizou assim 99%. Cara, você pensa passar por uma pandemia com uma criança. A Sara estava com 2 anos, trancada em casa, trancada, sem contato com outras crianças. Isso, o custo disso veio depois, né? Quando ela voltou para a escolinha, que ela não, ela não tinha experiência em interagir com outras crianças, né? Então tudo isso demorou para a cabecinha dela entender. Foi bem triste mesmo. A gente ficou bem, a gente sempre levou muito a sério, né? E eu tinha que trabalhar, trabalho no banco. E eu lembro que eu chegava em casa, eu tirava a roupa ali na garagem mesmo, já entrava, ia direto para o banho, não falava com ninguém. E foi bem difícil mesmo, sabe? Eu senti muito pela minha filha, porque foram 2 anos que ela passou praticamente trancada dentro de casa. Foi bem difícil mesmo. Acabou com a saúde mental de todo mundo, né? E antes para a próxima pergunta, faço outra, né? E como foi para sua filha, né, socializar aí com outras crianças, com o pessoal de fora, né? Sendo que ela passou por esse momento aí muito nova. Então, no começo foi bem complicado, né? As tias da escola falaram que ela não chamou a gente para conversar, né? E que ela não interagia com os colegas, que ela ficava no cantinho dela, e que se as crianças começavam a gritar e tudo mais, que ela ficava nervosa, porque em casa não tinha isso, né? E eu falei para elas, eu falei, olha, eu tenho certeza que isso vai passar, que é sintoma de tudo que a gente passou, da pandemia. Eu não tenho outras crianças na minha família. E então ela não interagia com outras crianças, ela interagia com a gente só, raramente com os avós. Quando eles vinham aqui em casa, mas era muito raro, era mais por vídeo e tal. Então, para ela o começo foi bem complicado. Graças a Deus, hoje em dia ela é outra criança. Mas no começo a gente se preocupou bastante, porque a gente pensou, será
que de repente que ela tem algum problema ou que é só da pandemia mesmo. Então a gente ficava nessa, sabe? A gente sofria e sofria por conta dela também, por ela querer e não conseguir, né, interagir com as outras crianças. E graças a Deus hoje em dia isso passou, ela está super bem, tem vários amiguinhos e tal. Mas foi bem complicado para ela, sabe? Eu fico imaginando a cabecinha dela sem entender nada, né? 2 anos eu estou em casa, de repente eu me vejo nesse monte de gente, essas crianças gritando do meu lado, tadinha. Então é tão pequenininha e já sofreu tudo isso, sabe? E assim, graças a Deus ela não tinha tanta consciência, mas a gente que tem é de cortar o coração. Sim, e nesse período de pandemia, né, você enquanto música, enquanto vocalista, quais que foram as suas atividades, né? O que você fez aí enquanto música? Música, eu aprendi bastante Galinha Pintadinha, Mundo Bita, Palavra Cantada, decorei todas as músicas. Foi Não, isso, mas você menino. enquanto vocalista. Mas Enquanto você enquanto vocalista, vocalista. olha, para falar a verdade, eu não fiz nada, praticamente nada. A gente, depois que todo mundo estava vacinado e tal, aí a gente começou a voltar a se encontrar e gravamos música em estúdio e tal, mas durante a pandemia eu não fiz nada com a banda, nada mesmo, nada como vocalista. Eu, eu me enclausurei mesmo, sabe? Foram 2 anos que eu Certo. fiquei sem fazer nada na música, praticamente. Além dessa sua banda, né, que vai tocar amanhã na Ocus, né, você tem outros projetos. Você poderia falar quais são esses projetos que você tem? Tá. Eu tô vendo com um amigo meu para a gente montar uma banda com um som um pouquinho diferente. Ainda a gente tá conversando, mas eu acho que vai ser bem legal. E a gente tem um projeto de cover também. A gente fazia acústico, né? Era o projeto Rock de Mesa. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente tocou bastante por aqui pela região, muito. E, e aí a gente resolveu voltar com esse projeto, mas não acústico. É uma coisa mais dançante, de repente uma banda de baile. A gente tem ensaiado, tem feito repertório, montando repertório, tudo. Então, logo, logo a gente vai tá tocando por aí. E o projeto próprio, assim, com um amigo também, a gente tá conversando ainda também, tá tudo muito no início, sabe? Mas vamos ver, né? Eu acho que vai ser legal, sim. E o que esperar, né, do show de amanhã na Ocus Pocus, né? O que você espera? Ai, emoção, né, menino? Já tô com o coração assim. Vai ser legal, sim, a gente rever a galera. Faz tempo que a gente não toca lá. E vai ser bastante emocionante, né? São 16, acho que 16 anos de banda. Então, para a gente, assim, esse ponto final quer dizer muita coisa, né? Quer dizer que a gente cumpriu o nosso ciclo, cumpriu o que a gente veio fazer e é isso, a gente continua amigo e eu acredito que o show de amanhã vai ser muito legal, vai ser muito emocionante. E eu espero que a galera colhe lá para me abraçar, porque eu falei no Instagram, né? Eu falei, eu preciso que vocês colhem lá para me abraçar, porque eu vou precisar, eu vou chorar pra caramba. Sim. É... E, Paty, né, você que né, tem, né, você falou aqui 16 anos, né, na estrada, quais são as dificuldades aí,
né, para uma banda se ascender, né, o que que precisa, quais são as dificuldades, né, e por que que, né, a gente está falando aqui, né, do governo anterior, desse governo, e por que entra governo e passa governo se vê muito pouco apoio, né, para essas bandas menores? Então, é bem complicado. Eu vou falar o que eu vivi com a anóxica e o que eu acredito que seja para a maioria das pessoas, tá? Cara, se você não tem grana, sinto muito, mas vai ser muito difícil sua banda virar. O que você tem que pagar de jabá, ou você paga jabá, ou você tem uma sorte do cara, sabe? A gente teve sorte, cara, a gente teve muita sorte. Várias coisas que a gente pegou, a gente não precisou de jabá, né? Então, assim, na verdade, muitas coisas. Eu acredito que se a gente tivesse pago o jabá, a gente teria estourado. Mas é tudo muito difícil para você entrar num show, por exemplo. Ai, queria abrir o show de tal banda. Na época que a gente tocava, quem estava estourando era NX Zero. Ai, queria tanto abrir o show do NX Zero. Aí você olha lá, tem 10 bandas de abertura. Putz, que legal, né? Vou tentar inscrever minha banda de São José dos Campos para a gente abrir, né? Beleza? Você abre o show, só que você tem que vender não sei quantos ingressos, repassar todo o valor para gente. E aí você chega lá para tocar, você não tem água, você não tem um camarim, você não tem nada. Os seus instrumentos eles ficam apertados num cantinho do palco, porque o palco principal é da banda principal. Então você vai tocar num cantinho do palco, você vai tocar 5 músicas só, não vai receber nada por isso, não vai receber nenhuma ajuda de custo, nenhuma ajuda para você ir até o local. Ah, você é de São José, você não consegue trazer a galera para vir no show? Beleza, você paga tanto, que é o valor dos ingressos que você tem que vender. Então, sabe, é muito complicado para a banda underground, muito complicado mesmo. A gente participou de vários festivais de coletivos, que é um movimento muito legal, né? Enfim, que apoia realmente o underground. Tem pessoas que realmente apoiam o underground. Agora, a maioria que diz que estamos apoiando as bandas que não são muito conhecidas, colocando as bandas para abrir shows de famosos, é tudo mentira, é tudo balela. Você paga para você estar lá. Então, eu acho meio injusto, sabe? Eu acho muito injusto. Eu acho que deveriam ter mais festivais grandes que, que colocasse essa galera do underground para tocar, para aparecer. E aconteceu algo, né, com vocês, né, que vai caminho aí do que você está falando? A gente sempre teve propostas, né? E assim, sempre quando eu comecei a correr atrás dessas coisas, não, gente, a gente tem que sair de São José, a gente tem que ir para outros lugares e tal, né? Aqui a galera já tá de saco cheio da gente, né? Vamos tocar em outros lugares e tal. E aí eu sempre me deparava com isso, sempre. Eu procurava os shows em São Paulo, vai ter tal show, legal, vou abrir. Vamos tentar abrir. E aí eu entrava em contato com a produtora do show e era isso. E aí a gente já desistia, né? Porque, como que a gente vai levar 300 pessoas, sei lá. Então, tudo que a gente conseguiu foi na raça mesmo. Mas a gente bateu muito, né, nesses casos de ter que pagar, de ter que levar gente. Então, foi bem complicado, assim, a gente desanimava, porque tinha época que a gente não conseguia tocar em lugar nenhum, a gente não conseguia fazer nada por conta disso, porque tinha que pagar, tinha que levar a galera, sabe? Por mais que, nossa, não, seu som é muito da hora, mas a gente precisa de público para pagar a banda principal. Na verdade, quem paga a banda principal, além dos ingressos, é a galera das outras bandas que abrem, né?
Sim. Voltando um pouquinho aí na questão da política, né? Hoje a gente vê bastante, né, a imagem, o estereótipo, né, do roqueiro de direita, né? Que nesse último período, né, o roqueiro de direita conseguiu acabar com uma das bandas que eu mais gosto aqui do Brasil, né, que é o Xamã, principalmente, né, porque, né, eu sou um fã declarado, né, do André Matos, né, e teve um fim melancólico, né, por conta do baterista da banda. Como que você vê, né, esse roqueiro de direita? Faz algum sentido, né, essa associação do rock com a direita? Ai, é complicado, né? Eu dou risada, cara. Hoje em dia, sabe, eu já falei tanta coisa, eu já briguei tanto, já. Meu marido fala, nossa, Patrícia, você vai apanhar na rua, porque tem sentido? Você acha que tem sentido um negócio desse? Roqueiro de direita, cara. Pessoa não. Nossa. Pessoa não tem grana para pagar um show na Alcos Pocos. E é de direita e prega. Meu Deus, eu não tenho nem palavra, para falar a verdade. Não vou comentar. Ô Paty, né? Pra gente finalizar aqui a nossa entrevista, até porque, né, daqui a pouco eu vou ter que sair, é aniversário da minha mãe, né? Inclusive, Não, parabéns, parabéns. Rosane. Parabéns, Rosane. E Patrícia, existe, né, a possibilidade da banda, né, depois que acabar, fazer alguns shows assim comemorativos, né, ou um dia voltar? A gente conversou sobre isso semana passada, os meninos e eu. Sempre existe, né? Sempre existe. A gente está aqui, a gente é amigo, ninguém brigou com ninguém, a gente ama a banda igualmente, né? É uma coisa que, assim, que está acabando, mas que está vivo dentro da gente, né? A gente dedicou muito tempo, muita grana, é, muito suor, muita energia para a Anóxica, né? Então, sempre tem essa possibilidade, lógico, se chamarem a gente para fazer um show, a gente conversa e vai. É, sempre tem a possibilidade da gente voltar, né? Vamos ver como é que vai ficar o cenário do rock e tudo. Não é uma coisa que a gente pensa agora, tá? Mas eu não falo nunca mais também. Eu ia adorar se voltasse. Mas é aquele negócio, né? Tem que voltar para a gente ficar engajado nisso. Então, enquanto não tiver engajamento de todo mundo, é melhor a gente ficar só com a lembrança mesmo. E, de repente, se alguém chamar a gente para tocar em algum lugar, para fazer algum show, a gente vê, analisa direitinho e vê a possibilidade. Mas sempre tem, sim, claro. Então, acho que é isso aí, pessoal. Né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença aí da Patrícia, né? Gostei aí demais conversar com ela. E passo a bola para ela fazer as considerações finais. Obrigada, meu querido, pelo convite, eu adorei. Faz tempo que eu não dou entrevista assim, eu estava um pouco nervosa, confesso. E falar de política, para mim, é uma coisa muito que me deixa fervendo demais, sabe? Eu adoro. Mas, enfim, obrigada pela oportunidade. Valeu, galera. Quem puder aparecer amanhã lá na Ocus, vai ser muito legal. Vai me dar uma força do caramba. E, enfim, vai ser muito legal o show mesmo. A gente está preparando um show com muito carinho para vocês, muita emoção. E é isso, a música não para. Eu espero do fundo do meu coração que esse ano as coisas comecem a melhorar para todo mundo, né? Que a gente veja cada vez menos a miséria, as pessoas desempregadas, que a gente veja mais vezes a igualdade entre o ser humano, né? As pessoas se abraçando e se amando sem ver raça, sem ver religião, sem ver classe social, enfim. É nesse mundo que eu acredito.
e eu espero muito, muito que as coisas melhorem para a gente. Eu tenho muita esperança nisso. E é isso aí, bora pro rock e vamos fazer música, vamos investir na cultura, porque é isso que move um país. Beijo. Então, né, mais uma vez aqui agradecendo a Patrícia, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Lembrando sempre aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe e acompanhe o nosso trabalho. Também curta a nossa página do Facebook podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente também no Instagram. E lembrar aqui do nosso Pix do Mesa de Debates, né? 385 007 02800, né? Assim como, né, ter banda é custoso, ter um canal também, né, tem lá seus custos. Então colabore com a gente caso vocês queiram, né, que esse projeto continue assistindo aí por muito tempo, né? Nós somos um canal independente que não recebemos financiamento nem do Estado, nem dos grandes empresários e também não queremos isso. Então, né, essas medidas, né, de financiamento é importante, né, para a gente, né, poder fazer o nosso trabalho. Então, um forte abraço aí a todo mundo e fui!